piracema é um espetáculo da natureza que enche os olhos pela quantidade e abundância. Neste período é hora de respeitar com a proibição da pesca. Existem leis e normas para isso. Vamos saber mais sobre a piracema no Preservar é Lei, que começa agora. A piracema é o período em que diversas espécies de peixes de água doce nadam contra a correnteza para realizar a desova no período de reprodução. A palavra vem do tupi e significa subida do peixe. O período varia de região para região e é definido pelas secretarias de meio ambiente locais, mas na maior parte do país, a piracema ocorre entre os meses de novembro e fevereiro. Nessa época do ano, segundo a Lei Federal número 7.653 de 1988, é proibida a pesca profissional e amadora com utilização de redes, tarrafas, molinetes, espinhéis, boias e armadilhas. A medida é para garantir o ciclo de vida dos peixes, a reprodução de espécies nativas e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros para os anos seguintes. O pescador que for flagrado poderá ter o seu material apreendido e sofrer sanções, como multa e pena de 1 a 3 anos de detenção. Pena idêntica prevista pelo artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, que versa sobre a proibição da pesca em lugares proibidos ou interditados por órgão competente. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Tiago Flores, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Ambiental, e com Claumir César Muniz, doutor em Ecologia, professor e pesquisador da Universidade do Estado do Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos. Além dos obstáculos naturais, como corredeiras, barragens e cachoeiras, os peixes ainda enfrentam paredões de concreto, como hidrelétricas, que modificam a rota migratória. Outro obstáculo é a pesca predatória, feita clandestinamente, proibida por uma lei federal. Atualmente, mais de 80% das espécies de pescado economicamente e explorados na costa brasileira estão ameaçados pela pesca ilegal. Além disso, a maioria das 536 mil toneladas de pescado marinho extraídas no Brasil é feita de forma não sustentável, o que compromete aí o futuro das espécies. Tiago, o que diz a lei que proíbe aí a pesca durante a piracema? O que é permitido e o que não é? Acho que é importante destacar que essa necessidade de preservar os estoques pesqueiros, a fauna ictiológica, é regida já por leis no Brasil já há muitos anos, né? Nós tivemos inicialmente o Decreto-Lei 794 de 38, foi o primeiro Código da Pesca, lá de 1938, já estabelecendo a proibição da pesca em períodos de reprodução dos cardumes. Mais recentemente, já nessas últimas décadas, nós temos hoje o enquadramento da pesca, no caso, no período do defeso, tanto como crime ambiental, na Lei 9.605 de 98, lá no artigo 34, como foi bem relatado aqui pela matéria, inclusive com a penalidade tanto de detenção quanto de multa, e também nós temos o Decreto 6514 de 2008, que estabelece uma responsabilidade administrativa, sendo possível, a partir desse decreto, a penalização com a aplicação de uma multa que pode ser de R$ 700 a R$ 100 mil e mais R$ 20 por cada quilo ou por cada espécie pescada nesse período do defeso. E serve exatamente para que sejam coibidas essas práticas, um caráter pedagógico da norma jurídica, visando possibilitar essa procriação dos peixes, a manutenção das espécies, como foi bem falado, nós temos hoje espécies como o pirarucu, que está em extinção em várias partes do país, várias partes da região norte, então é preciso ter essas leis para que a gente possa conservar aí os cardumes e a fauna ictiológica. Eu pergunto para o Claumir, como é que ficam aí os pescadores, comunidades, comerciantes também que precisam sobreviver? O pescador artesanal, ele tem algum benefício na época do defeso? André, é interessante destacar, né, que o período de defeso ele está dentro da piracema. A piracema, para algumas espécies, ela é bem mais ampla do que esses 4 meses que é instituído legalmente. A reprodução do peixe, ela acontece, inclusive na bacia amazônica, né? Nós atuamos aqui na Bacia do Prata, no Rio Paraguai. A gente observa que esses peixes, eles começam a reproduzir nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, né? E dezembro são os meses mais importantes desse contexto. E ainda há atividade reprodutiva até o mês de março,
Então, é um período amplo, esse período de Piracema. Aí, o aspecto legal é fundamental nesse processo, como foi falado pelo Tiago, instituindo o período de defeso. O período de defeso é um recorte dentro da Piracema, garantindo que a população, né, a fauna de peixe, consiga reproduzir aí cerca de 80% a 85% da sua população. Então, nesses 4 meses, não se reproduz 100%, mas sim grande parte das populações de interesse econômico. E outra questão, né? Peixes que realizam a piracema são peixes reofílicos ou peixes migradores. Algumas espécies de peixes reproduzem mais de uma vez por ano, tá? Isso é legal destacar. E em relação à pesca de subsistência, as pessoas que utilizam o peixe na alimentação, ele pode, inclusive, pescar no período de defeso, garantindo a sua alimentação, sendo vedada a comercialização. Então, se a pessoa depende da pesca para alimentação, ela pode ter, dependendo do estado, né, a legislação vai definir a quantidade de pescado que ele pode pescar por dia, ele pode ter acesso a esse pescado, porém é proibido a venda. A partir do momento que ele vende esse peixe, ele está cometendo um crime. E interessante, né, também destacando a palavra do Tiago, a pesca predatória, nesse caso, ela configura como crime. E isso é importante para garantir a manutenção das espécies. E vamos assistir a um vídeo didático feito pela ONG Conservação Internacional sobre o programa Pesca Mais Sustentável, que tem como objetivo construir um sistema de rastreamento do pescado, da origem até a mesa do consumidor, um QR Code que evita a pesca predatória e incentiva a comunidade de pescadores. Pescados e mariscos fazem parte do nosso cardápio. Moqueca, peixe frito, caranguejo, sushi. Tem para todos os gostos. E com tantos oceanos e rios, não vai faltar pescado na mesa, certo? Não é bem assim. Estamos pescando mais do que a natureza permite. Com isso, muitas das espécies que degustamos podem desaparecer. Pense no camarão. Para pescar 1 quilo até 9 quilos de outros animais que ficam na rede são desperdiçados. E cerca de 20% dos manguezais em todo o mundo já foram destruídos pela ação do homem. Pensando nisso, a Conservação Internacional criou o Pesca Mais Sustentável. Um projeto que desenvolve junto a pescadores regras de manejo adequadas que preservam as espécies e os ecossistemas. Participam também estabelecimentos interessados em produtos socialmente justos e ambientalmente sustentáveis. Por exemplo, um restaurante que serve caranguejo o recebe em lotes devidamente etiquetados. Essa etiqueta é a sua identidade, que permite rastrear o produto desde a sua captura. Com isso, o consumidor pode optar por comer um bom caranguejo e ainda conservar a natureza. Basta verificar no portal do projeto quais são os parceiros participantes. Se for comprar o pescado, é só identificar o QR Code na etiqueta do produto e acessar as informações através do smartphone. A natureza agradece. Tiago, como a gente viu aí, né? Você falou das multas. A multa e essa fiscalização vale também, pela legislação, óbvio, para a costa brasileira, para toda a costa brasileira. Hoje nós temos os batalhões de polícia ambiental, que fazem um trabalho muito efetivo, não só de esclarecimento para a população, uma aproximação propriamente da população, mas também com essa atuação mais fiscalizadora de realmente de fazer a apreensão de apetrechos de pesca que são proibidos, por exemplo, ou fazer nesse período do defeso, ou mesmo exatamente essa apreensão, né, de todo o material, o encaminhamento das pessoas que praticam condutas previstas na Lei de Crimes Ambientais até o batalhão para a lavratura de um auto, de um termo circunstanciado de ocorrência. Então, hoje, os batalhões têm um papel fundamental, mas também os órgãos ambientais, né, o Instituto de Proteção Ambiental, as secretarias de meio ambiente dos estados, têm um papel fundamental nessa fiscalização, mas aí elas não têm, obviamente, o poder de polícia criminal, não para apurar o crime ambiental em si, mas o poder de aplicar as multas administrativas, ao lavrar um auto de infração ambiental em virtude de uma conduta em desobediência à norma posta. E essas normas, hoje,
elas são aplicáveis em todo o território nacional, na costa, em toda a nossa costa marítima, nos rios internos do nosso país. Então, é uma norma realmente de obediência ampla aí por todos aqueles que se encontram em território nacional. Bem, gostaria de fazer um destaque que, obviamente, que para consumo próprio, né, aquela pesca ali que é tão somente para o consumo próprio das famílias, para a subsistência das famílias, a própria jurisprudência, a própria lei mesmo dos crimes ambientais, ela considera tais condutas como condutas não puníveis, né? Exatamente porque nós sabemos que hoje o peixe, essa proteína animal, ela é uma proteína predominante na mesa do brasileiro. Claumir, como a gente viu aí no projeto da Conservação Internacional, esse peixe certificado é da costa brasileira nessa certificação por QR Code. Esse seria um bom exemplo para ser implantado em todo o Brasil, incluindo aí para peixes de rio, você que está no Mato Grosso? Com certeza, né, André? Mato Grosso tem 3 das principais bacias hidrográficas brasileiras, a bacia amazônica, inclusive, nasce em terras de Mato Grosso, a bacia do Araguaia, né, e a parte do Pantanal também. Nós temos mais de 15 mil pescadores profissionais relacionados à atividade de pesca, sem falar no turismo. Então, essa certificação, com certeza, poderia ser uma medida importante, mas não é apenas essa certificação que iria garantir a manutenção do estoque pesqueiro. Nós temos problemas mais sérios ainda hoje em dia, aqui em Mato Grosso e também em outros estados, né? A contaminação é um deles, e o outro que você falou no início do programa é em relação aos barramentos. Se a política de barramentos continuar do jeito que está, possivelmente nos próximos 10 anos, a pesca profissional vai ser inviabilizada no estado de Mato Grosso e a demanda por peixe vai aumentar em relação ao preço. Então, o pescado vai ficar mais caro, sendo inacessível para boa parcela da população. E, infelizmente, é aquela parcela da população que precisa desse pescado em sua mesma, como o próprio Tiago colocou. Bom, a gente vai continuar falando sobre essa subsistência e essa ajuda aí também a pescadores diante da Piracema, do Defeso, mas a gente vai ter que fazer um intervalo. O Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. A gente está de volta com Preservar é Lei e o assunto é a piracema, fenômeno no qual os peixes migram para realizarem a desova. Vamos agora conhecer um projeto que está salvando o pirarucu da extinção. O manejo sustentável foi implantado no território do Rio Solimões e aumentou em quase 500% a população do maior peixe de água doce do Brasil. A iniciativa é do Instituto Mamirauá, em parceria com a Imaflora. Vamos ver. Jarauá é uma comunidade pesqueira, roda em torno da pesca, vivem e sobrevivem da pesca. Como eu comecei a pescar muito novo, a gente foi pegando aquele amor pela pesca. Depois que eu me casei, os meus filhos a gente não via essa fartura de peixe que a gente vê agora, né? Peixe, 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 peixe. Se não houvesse, né, o diferencial da ação do Instituto é justamente integrar esse conhecimento científico, tanto da área biológica quanto da área social, também com os saberes tradicionais. Eu achei que melhorou, né? Porque não entra peixeiro para invadir, porque de primeiro quando o peixeiro entrava aqui dentro, ficava água coada. Para a gente pegar um peixe para se alimentar mesmo era difícil. Agora não, agora você vai rapidinho ali, qualquer uma mulher, uma criança vai, pega o peixe e traz para comer, se alimentar. Isso aqui não existia peixe. Acabaram o tempo dos barcos grandes que vinham de Manaus, né? A Poitava era de 20, 30 barcos de pesca, né? Aí era um saindo, outro entrando. Não tinha como. Depois que pronunciou o Mamirauá, aí a gente começou a trabalhar junto, aí aprontamos, por causa que aí melhorou para eles como melhorou para nós, né?
Então as pesquisas já vinham acontecendo, mas elas se intensificaram a partir de 96. E aí em 99, resultado das pesquisas já apontavam que a possibilidade de elaborar um projeto piloto para manejo desse recurso. O recurso pesqueiro é um bem de uso comum, pertence a um coletivo. Então, por isso que a gente parte da ideia de que o manejo ele não deve ser individualizado, porque o recurso ele é coletivo. Então, ele deve ser pensado a um grupo de pescadores que assume responsabilidades em conduzir esse processo. Assume responsabilidade em promover as reuniões que são necessárias para a definição de regras e planejamento, como assume responsabilidade também em se colocar na linha de frente na área de proteção desse recurso para garantir que no momento da pesca se tenha peixe. Claumir, como é que funciona o manejo? Existe um limite de pesca e ele é realizado em outras regiões do país, com outras espécies? André, esse exemplo da Resex de Mamirauá, ela é fundamental, né? Muitos outros planos de manejo foram adotados em função do que foi feito, do que está sendo feito em Mamirauá. A gente observa lá que realmente teve uma organização social. É interessante, né, que no vídeo a gente vê o empoderamento, principalmente das mulheres nesse contexto. Elas são fundamentais nesse manejo. Em Mato Grosso, se não é o único, é um dos únicos que tem um Conselho Estadual de Pesca. E nesse conselho, nós temos todos os atores envolvidos na pesca numa plenária. Inclusive, essas reuniões elas são mensais para discutir todas as questões relativas à pesca. E lá nós temos o pescador profissional, nós temos as instituições de ensino, de pesquisa, que é fundamental nesse processo. Nós temos que monitorar continuamente as ações relativas à ictiofauna, não só a ictiofauna, né, mas toda essa questão que envolve os peixes. Nós temos o trade turístico, que também usa desse recurso. Nós temos também as empresas que trabalham com o comércio de material para a atividade pesqueira. Então, a partir do momento que você tem uma organização social dentro de uma plenária, onde a pesca é discutida pelos atores que estão relacionados a ela, os resultados eles são bem significativos. Tiago, sua região, né? Existe aí uma legislação específica para o manejo ou uma normativa a ser seguido? Bem, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre exatamente o pirarucu. O pirarucu é um peixe que pode chegar até 250 quilogramas, né? Então, quer dizer, é um peixe que alimenta muitas comunidades, principalmente comunidades ribeirinhas, mas também nas capitais dos estados aqui do norte. Na década de 70, esse peixe ele quase chegou à extinção. E até hoje, em algumas localidades da região amazônica, esse peixe está efetivamente em extinção. E não existe mais em algumas localidades da região amazônica. Então, devido exatamente a essas questões, foram estabelecidas normas, já respondendo, inclusive, a pergunta que você me fez, André. Nós temos hoje uma instrução normativa número 01 de 2005 do IBAMA, que, no caso, essa instrução normativa, ela proíbe ao longo de todo o ano a pesca predatória do pirarucu. Hoje, essa pesca, ela tem que ser feita por meio do manejo, né? E o manejo, como bem colocou o Claumir, ela traz benefícios ecológicos, né? Porque propicia essa reprodução, né, dos estoques pesqueiros. Ela traz benefícios econômicos, né, porque ela possibilita, com a venda, uma oferição de renda por parte dessas comunidades que praticam o manejo, e também benefícios sociais, porque fortalece a organização comunitária dentro das comunidades, a repartição dos benefícios oriundos exatamente dos planos de manejo entre homens, entre mulheres, entre famílias, entre idosos. Então, possibilita essa integração no seio das comunidades. Bem, nós temos também, sobre o regime de normas, acordos de pesca. Né? Nós temos hoje aqui, no estado onde eu moro, que é o estado do Amazonas, nós temos hoje 32 acordos de pesca firmados, né, que são firmados entre a sociedade civil, no caso, organizada por meio das instituições, o próprio Instituto Mamirauá, também participa dessas negociações com as comunidades, entre comunitários e também a participação de órgãos públicos, órgãos de meio ambiente, que a partir desses acordos de pesca, que tem força normativa, esses acordos, se estabelece exatamente o zoneamento da área de pesca, se estabelece exatamente as formas de relacionamento entre a comunidade
para fazer efetivamente o manejo. Então, são instrumentos importantes também para o manejo dos chamados acordos de pesca, de modo que hoje o manejo ele é realizado tanto nas unidades de conservação, né, como o Claumir falou, da Resex Mirauá, onde nós temos lá um projeto que ele efetivamente ele é referência, porque a partir desse projeto se estabeleceram metodologias que hoje são considerados conhecimentos tradicionais replicados em outras comunidades também da região amazônica, exatamente de como manejar, né, o pirarucu de forma a preservar essa espécie. Mas, como eu estava falando, então, esses acordos, eles podem acontecer em unidades de conservação, como no caso da Resex Mirauá, mas também podem acontecer em outras localidades que não necessariamente dentro de unidades de conservação. Aí possibilita efetivamente esse desenvolvimento sustentável aí das comunidades, que é o grande objetivo da legislação ambiental brasileira. Os peixes viajam longas distâncias para buscar o habitat ideal para se alimentarem e procriarem. E eles sentem as condições da água, como a presença de oxigênio, acidez e temperatura do ambiente. A pergunta vai para o Tiago primeiro, e eu pergunto o seguinte: qual é a regra para reduzir ou aumentar o período do defeso? Está relacionado ao clima? É uma ação do Estado? Como é que funciona isso, para alterar isso, Tiago? Essa alteração do período do defeso, ela obviamente que depende de estudos técnicos, né? Nós temos no âmbito do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também das secretarias de Estado de Meio Ambiente da nossa federação, técnicos que são exatamente dedicados para fazer essas análises, esses estudos. Nós temos normas hoje que, no caso, estabelece o defeso tanto a nível nacional, a nível do IBAMA, quanto a nível estadual, a nível das secretarias de meio ambiente. Então, são técnicos, engenheiros de pesca e vários outros especialistas, como o próprio doutor Claumir, aqui presente, né, especialistas que efetivamente, com base em estudos técnicos, definem qual que é o melhor período para se preservar as espécies, período que nós chamamos de defeso. Eu queria falar aí com o Claumir, que está no Mato Grosso, né, sofreu queimadas. Essa mudança climática, a qualidade da água impactam de que forma na Piracema e na preservação das espécies? Eu queria que você explicasse, inclusive, dessa ação das queimadas em relação à preservação das espécies. Você que é um especialista. A gente já vem sofrendo um estresse hídrico há vários anos. O ambiente pantaneiro, onde a gente atua, está perdendo água. Nós perdemos aí cerca de 17% de área que era inundada periodicamente. Isso nos aponta o quê? Que essas áreas que serviam principalmente como refúgio e fonte de alimentação para os pequenos peixes após a reprodução, após o período de defeso, após a piracema, estão se perdendo. Então, a gente está perdendo o quê? O processo de recrutamento desses peixes, e daqui a alguns anos, com a diminuição dessa área inundável, a gente pode ter aí um decréscimo significativo na eficiência da pesca. Então, isso é preocupante. Associado a essa perda, né, esse recolhimento da malha hídrica, nós também tivemos em 2020 uma catástrofe. Praticamente 30% do ambiente pantaneiro foi queimado, e isso com certeza irá impactar o processo reprodutivo que aconteceu em 2020, 2021, vai impactar 2021, 2022, e esses impactos poderão ser sentidos daqui a 5, 6 anos. Então, a diminuição de oferta de pescado vai diminuir em função disso. A gente perdeu 30% da cobertura vegetal, a oferta de alimento para os peixes que estão nesse período de migração. Vale destacar que algumas espécies migram mais de 1.000 quilômetros para realizar a reprodução, tá? Durante o período de defeso na Piracema. Então, nesse processo de migração, a oferta de alimento caiu muito. Com a menor oferta de alimento, menor é a eficiência reprodutiva. Então, eles não vão conseguir reproduzir de forma ótima, e isso impacta nas atividades que estão relacionadas à atividade econômica, de forma geral, né? E até mesmo na pesca de subsistência. Esse monitoramento constante, ele tem que prosseguir enquanto houver atividade de pesca.
critérios técnicos tem que ser o principal critério para alteração e definição de períodos de defeso. Isso foi aplicado no estado de Mato Grosso, está surtindo efeito, inclusive na parte de Mato Grosso, né, que tem os rios que cortam a Amazônia, lá também o período de defeso começa em outubro. Há estudos, inclusive, na região amazônica, para fazer também ajustes no período de defeso nesse estado. Então, os estados se comunicam, as secretarias se comunicam, os pesquisadores se comunicam, isso é fundamental. Essa rede de pesquisa que está ora instituída em função da ictiofauna está mostrando alguns horizontes interessantes, né, em relação à unificação de dados, em relação à pesquisa, e o objetivo é você ter uma pesca sustentável para hoje e para as e principalmente para as comunidades futuramente, né, que dependem do pescado. Bom, eu agradeço a presença de vocês e o Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!